Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Alessandra Matias e nessa aula eu vou estar corrigindo as questões difíceis da prova do Enseja de 2022. Então, você que está curioso aí para ver como é que se resolvia essa questão, acompanhe aí, tá bom? Antes de eu começar, senta o dedo no like, dá aquela curtida, aproveita para se inscrever no canal, me segue lá nas redes sociais, professora Ale Matias. E poxa, gente, ajuda a divulgar meu trabalho, compartilha, mostra para todo mundo aí que você está aprendendo matemática. Olha só, você não é obrigado a acertar as questões difíceis, né? A ter um conhecimento dessas questões difíceis, mas eu sei que tem um pessoalzinho aí, uns alunos que estão curtindo matemática e querem aprender cada vez mais. Então, o conteúdo dessas questões difíceis estão disponíveis aí no canal, então se você quiser se aprofundar mais, tá aí para vocês, tá bom? Pessoal, boa correção, beijo grande, até a próxima aula, onde eu vou trazer aí a correção, né, os critérios do TRI, para ver realmente quantas questões você tinha que acertar em matemática para passar na prova do Enseja, segundo os nossos critérios aí, tá bom? Beijo, gente, fique com Deus, muito obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, a questão 37 eu considerei difícil porque ela envolvia juros simples, só que não era só um cálculo, quanto que ele vai pagar de juros. O aluno tinha que ter um conhecimento maior aí de juros para poder resolver essa questão. Então, eu considerei ela difícil. Então, diz: uma pessoa consultou em 4 instituições financeiras que emprestam dinheiro a juros simples as condições oferecidas para pagamento de um empréstimo de R$1.000. Então, tem as 4 opções e aí ele pergunta. A pessoa decidiu escolher a instituição que oferece a menor taxa de juros. A instituição escolhida foi? Bom, a gente sabe que a fórmula do juros simples é juros igual a CIT. Tem essa aula aí no meu canal de juros simples, tá, gente? Aliás, não tem uma aula só, não, tem mais. Então, eu sei que os juros na instituição 1, eu devolvi R$1.200 e o empréstimo era de 1.000. Então, os juros foi de R$200, capital, que é C, era R$1.000, a taxa, que a gente chama de I, eu não sei, e o tempo, 20 meses. Então, a gente tem aqui uma equação de primeiro grau. Como é que a gente resolve isso? Desse lado eu vou deixar o 200, aqui 1.000 vezes 20 é 20.000, vezes I. Esse 20.000 está multiplicando a taxa, ele passa para o outro lado dividindo. Professora, aqui falta um zero, né, gente? É 20.000. Professora, eu não estou entendendo, então você precisa assistir a aula de equação de primeiro grau, tá bom? Ó, eu posso cortar esse zero com esse zero com esse. Sobrou aí 2 dividido por 200. Quantas vezes o 200 cabe dentro do 2? Não cabe. Você empresta um zero, virou 20. Quantas vezes o 200 cabe dentro do 20? Não cabe, empresta outro zero. Agora pergunta, quantas vezes o 200 cabe dentro do 200? Uma vez. Uma vez 200 é 200, tira de 200 nada. Então, na primeira instituição, a taxa a gente descobriu I. I igual a 0,01. Isso aqui é 1%. 0,1 seria 10%. E a nossa conta deu 0,01. Então, na primeira instituição, a gente tem uma taxa aí de 1%. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer o mesmo procedimento para a instituição 2. Então, de novo, todos esses cálculos para a instituição 2, ó. A instituição 2, eu tenho de novo a fórmula aqui do juros. Juros é igual a CIT. Quanto que deu de juros aqui? R$200, ó. Era 1.000 empréstimo, ele devolveu 1.200. Então, R$200. Capital inicial, antes de ter os juros aí, 1.000. A taxa é o que a gente quer descobrir e o tempo, a gente sabe que foi 10 meses. O
que a gente faz? 1.000 vezes 10 é 10.000, tá aqui, vezes I. O 10.000 tá multiplicando a taxa, passa para o outro lado, dividindo esse 200 aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui, eu posso cortar esse zero com esse e esse com esse. 2 dividido por 100. O aluno que assistiu a aula aí de multiplicação por 10, 100 e 1.000, ou divisão por 10, 100 e 1.000, vai diretão, não precisa nem fazer a conta, né? Quantas vezes o 100 cabe dentro do 2? Não cabe, você empresta um zero e pergunta. Quantas vezes o 100 cabe dentro do 20? Não cabe, empresta outro zero e pergunta. Quantas vezes o 100 cabe dentro do 200? 2. 2 vezes 100 é 200, tira de 200 nada. A gente já sabe que 0,02 equivale a 2% de taxa de juros. Logo, a gente pode concluir aí que a instituição 2 está perdendo, né? Vamos ver a 3, ó. De novo, o mesmo procedimento. Você vai lá, juros é igual a CIT. Na instituição 3, os juros foi de R$180. Então, aqui no lugar do J, 180. O capital era R$1.000. A taxa a gente quer descobrir e o tempo, 6 meses. Então, eu vou fazer 180 é igual a 1.000 vezes 6, 6.000 vezes a taxa. Esse 6.000 está multiplicando a taxa, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 180 dividido por 6.000. Eu posso cortar esse zero com esse. Então, eu vou ter que fazer 18 dividido por 600 para descobrir o valor da taxa. Bom, 600 não cabe dentro do 18. 0, empresta um zero. 600 não cabe dentro do 180. Então, escreve não cabe, empresta outro zero. Quantas vezes o 600 cabe dentro do 18? 2, né? 2 vezes 6 é 12. Não, prof, 3. 3 vezes 6, 18. Tira de 18, nada. 3 vezes 600, 1.800, né, gente? Eu tô fazendo a conta aqui sem pensar no zero, que é mais fácil. Então, a gente pode concluir que a instituição 3, os juros é de 3%. É a que está perdendo aí. Agora, última vez, a gente vai fazer o mesmo procedimento para a instituição 4. A gente sabe que é juros igual a CIT. Na instituição 4, os juros foi de R$160, porque ele devolveu 1.000 mais 160. Então, 160, o capital é 1.000, a taxa a gente quer descobrir e o tempo foi de 4 meses. Então, a gente vai ter 160 igual a 1.000 vezes 4, 4.000 vezes I. Bom, vamos passar o 4.000 dividindo 160, ó, que a gente descobre a taxa. Aqui eu posso cortar esse zero com esse. Eu vou ter aqui 16 dividido por 400. A gente já sabe, né? Quantas vezes o 400 cabe dentro do 16? Não cabe, emprestei um zero. Quantas vezes o 400 cabe dentro do 160? Não cabe, emprestei outro zero. Quantas vezes o 4 caberia dentro do 16? 4. Então, 400 cabe 4 vezes dentro do 1.600, que dá 0,04, portanto, 4% de juros. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu arrumar, a instituição 3, 3%, e a instituição 4, 4%. Logo, a pessoa decidiu escolher a instituição que oferece a menor taxa mensal de juros. E a menor taxa mensal de juros é a instituição 1, que equivale a 1%, alternativa A. Vamos para a próxima questão. Pessoal, a questão 39 eu também considerei difícil, mas deixa aí nos comentários se você acertou ou não. Ela tem uma interpretação, tem pegadinha. Muitos alunos aí me disseram que assinalou C, B. Então, eu vou considerar ela aí difícil. Poderia considerá-la aí, né, amarela,
para difícil, né? Tá entre média e difícil pelos comentários que eu tive aí dos alunos. Então, deixa aí no canal, professora, acertei, errei, me diz aí como que você pensou para resolver essa questão. Diz assim, Arthur, ele compra no atacado uma caixa contendo 20 quilos de uva por R$180. Ele revende uvas, né, essas uvas, formando bandejas de 2 quilos e pretende ter um lucro de no mínimo R$90 com a revenda das uvas dessa caixa. Qual o preço mínimo em real pelo qual Arthur deve vender cada bandeja de uva de forma a alcançar o lucro pretendido? O que eu pensei? Gente, eu pensei no básico do básico. Eu me imaginei lá o Arthur, eu indo lá num atacadão, comprando os 20 quilos de uva. Eu compro os 20 quilos de uva por R$180 e começo a montar minhas bandejas lá, ó. 2 quilos, 2 quilos. Quantas bandejas eu consigo montar, né? Então, eu vou lá e marco bem assim na prova mesmo, do jeito que eu tô fazendo aqui para vocês. Foi o primeiro pensamento que eu tive. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu consigo montar aí 10 bandejas de 2 quilos. Beleza. 10 bandejas de 2 quilos, eu paguei R$180 e tenho que ter um lucro de R$90. Então, ó, eu tenho aqui R$270. Ora, se eu tenho 10 bandejas, para que eu ganhe os R$270, eu tenho que vender cada uma a R$27. R$27 vezes 10, 270. Foi dessa maneira que eu pensei, tá bom? Portanto, alternativa D, detonando no ensejo. Outra questão difícil aí que a gente considerou, né, é a questão 41. É um hexágono inscrito em uma circunferência. Eu considerei uma questão difícil porque o enseja, ele sempre traz polígonos, ele traz sólidos geométricos, mas agora nessa prova ele começou a pedir ângulos, né, desses polígonos. Então, é um conhecimento que os alunos não têm. Daí a dificuldade para essa questão aqui. Você tinha que ter um conhecimento aí em geometria. Eu faço alguns comentários na minha aula, mas eu não me aprofundo nisso, porque não era, assim, o costume do Enseja perguntar sobre isso. Então, nessas nossas próximas aulas aí, a gente vai ter que estudar isso aqui, tá bom? Olha lá. Considere o hexágono regular ABCDEF inscrito na circunferência conforme a figura. ABCDEF, hexágono é o que a seleção brasileira deve ser na Copa Hexa, ser campeã 6 vezes. O hexágono tem 6 lados. Pode-se inscrever nesse hexágono um triângulo com vértices no ponto A, C e E. Então, a Alessandra foi lá, uniu o ponto A, o ponto C e o ponto E e fechou, ó. Formou um triângulo. O triângulo com vértices no ponto A, C e E é retângulo. Eu consigo visualizar que retângulo ele não é, porque ele ainda fala, retângulo tem que ter um ângulo reto. Eu sei que os alunos que me acompanham sabem que um ângulo reto é o ângulo de 90 graus, a gente falou isso várias vezes. Então, eu vou descartar. Obtusângulo, também comentei com vocês que a gente tem um ângulo agudo, que é um ângulo que tem de 0 a 90 graus, né, abaixo de 90 graus. Então, vamos supor, ângulo de 30 graus é um ângulo agudo, 45, 85. E ângulo obtuso é um ângulo maior que 90. Então, a abertura dele é assim, ó, gente, ele tem uma abertura bem grande. Até comentei que em matemática, quando a gente quer xingar alguém, a gente fala, nossa, como aquele cara é obtuso, né? Então, ó, se eu tenho esse triângulo aqui, ó, me empolguei aqui, peraí, deixa eu arrumar. Vamos apagar essa partezinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos arrumar. O pessoal tá comentando, acabei de postar que saiu o gabarito do Enseja. E o pessoal tá comentando aqui se passou, não, vocês vão visualizar aí, ó. Então, aqui, ó,
uma abertura grande. Perceba, aluno, que esse triângulo aqui ele tem aberturas pequenas, portanto, obtusângulo ele não é. Escaleno. Olha o que o enseja traz nessa questão. Além dos ângulos, ele traz sobre medidas dos lados do triângulo. Então, eu comentei aí com vocês que a gente tem o equilátero, escaleno, a gente tem o isósceles, que é o isolado, só que a gente não se prendeu muito nisso, porque não são questões típicas do enseja, né? Então, o que é escaleno? É um triângulo que tem todos os lados diferentes, a medida de todos os lados diferentes, só que ele, olha só, ele fala o que é escaleno, tem os 3 lados com medidas diferentes, e aqui, pelo que me parece, só olhando o desenho, não é escaleno, tá? Letra D, equilátero, tem todos os lados congruentes, e aí eu assinalei a letra D, equilátero. Ah, professora, só porque você viu o desenho? Claro que não, né, gente? Eu sei que uma circunferência, a volta toda dela, é 360 graus. Se eu coloco um hexágono inscrito dentro dela, eu vou dividir em 6 partes. 6 cabe quantas vezes dentro do 36? 6. 6 vezes 6, 36. Tira de 36 nada, abaixa o zero, enfia onde? Enfia aqui, gente. 60. Então, eu sei que cada ângulo desse mede 60 graus. Logo, todos os ângulos do meu triângulo medem 60 graus. Se ele tem todos os ângulos iguais, ele também tem todos os lados iguais. É um triângulo equilátero, alternativa D, detonando no enseja. A questão, deixa eu ver, 44 a gente também considerou difícil. Eu dificilmente reclamo da prova do enseja, né? Eu sempre elogio os professores que elaboram a prova, o nível da prova. Todo mundo já sabe, não é segredo, que essa para mim foi a prova mais fácil de matemática, só que eu achei que faltou criatividade na questão 44. Novamente, ele traz uma circunferência e divide essa circunferência em ângulos. Poxa, quase uma questão repetida, né? De novo, circunferência em ângulos. Podia falar aí de um polígono, de outro, trazer aí um outro tipo de conteúdo parecido com esse, tá? Mas vamos lá, ó. Um fabricante de bicicletas pretende fazer uma roda com 5 raios, conforme a figura, sabendo-se que os raios deverão dividir a circunferência em partes iguais. Sabe-se que os raios deverão dividir a circunferência em partes iguais. Qual a medida do ângulo AOB? Quando ele faz isso aqui, ó, AOB, ele quer a medida aqui desse ângulo. Novamente, gente, o que eu pensei? Eu tenho uma circunferência, a volta toda tem 360 graus, eu dividi em 5 partes, no outro eu dividi em 6. Aqui eu dividi em 5. Então, vamos lá. 7 vezes 5, 35, tira de 36, 1, abaixo o 0. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2. 2 vezes 5, 10, tira de 10, nada. Alternativa D, detonando no ensejo. Eu vi professores resolvendo de outra maneira, falei, gente, os caras estão viajando aí na maionese, mas alternativa D aí. Questão 45 é uma questão que eu considero difícil para o pessoal do enseja, porque trabalha com Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras não é um conteúdo que a gente prioriza para estudar para a prova do enseja, porque geralmente as questões são bem cabeludas, né? Não é um conteúdo que a gente foca. Esse conteúdo aqui estava tranquilo, mas ele traz sim uma dificuldade. O aluno que saiu da escola há pouco tempo, tranquilo, ele vai de boa. Agora, o pessoal que está aí muito tempo sem estudar, não é uma questão que a gente pode considerar fácil, tá? Então diz, para dar sustentação a um todo, um serralheiro produz estruturas metálicas. Ele emprega 3 tubos metálicos, 2 deles com 2 metros de comprimento, que são soldados a um terceiro, formando uma estrutura em formato de triângulo retângulo. Então, eu tenho esses 2 toldos aqui, ó, eles são soldados a um outro, ele fala que forma um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus,
Então, aqui eu tenho esse todo que tem 2 metros e esse todo que tem 2 metros. Esses todos, né, representam os catetos do nosso triângulo. E aí ele quer saber a medida da hipotenusa. O Teorema de Pitágoras, tem essa aula aí no canal para quem quiser se aprofundar aí na matemática, é bem interessante, diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa eu não sei quanto mede. Os catetos eu sei que um é 2 ao quadrado, né? Esse quadrado é da fórmula. E o outro também é 2 na fórmula ao quadrado. Hipotenusa é igual, 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado, 4. Hipotenusa ao quadrado é igual a 8. Pois bem, esse 2 aqui é uma potência, ele passa para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 8. Alternativa A. Para quem sabe, essa questão não é difícil, mas eu conheço meus alunos. É uma questão aí que o pessoal teve dificuldade. Ele ainda facilitou a nossa vida, gente, porque ele podia fazer a gente fatorar a raiz de 8, né? Raiz quadrada de 8, a gente podia fazer isso aqui, ó. Divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2, game over. Então, ao invés de escrever raiz quadrada de 8, eu poderia escrever, é a mesma coisa, 2 elevado a 2 vezes 2. Como é raiz quadrada, quem tem 2 sai para fora. Então, eu teria 2, raiz de 2 seria uma resposta mais completa ainda. Ele não põe isso nas alternativas, portanto, raiz de 8 é a resposta que a gente vai considerar. Pessoal, a questão 46 eu considerei difícil também, mas eu vou dizer para vocês aí que eu tô entre difícil e média. Eu preciso saber aí se vocês acertaram ou não, coloca nos comentários, por quê? Eu confesso que há uma questão que deu uma dor de cabeça aí. Eu fiz pela lei de formação de uma função afim. Isso aqui é uma função afim. Prof, fala a minha língua. Quem é melhor em matemática aí consegue perceber que isso daqui é uma função afim e dá para você montar, descobrir qual é a lei de formação dessa função. Porque uma função afim é dada por y igual a ax mais b. Só que nada impede de a gente também fazer por raciocínio. Dá para fazer, vou mostrar os dois jeitos. Eu fiz pela função da reta e depois eu confirmei com raciocínio. Me conta como é que você fez e se você acertou, para eu ver se realmente essa questão eu considero difícil ou não, tá bom? Então vamos lá, ó. O celular é um aparelho utilizado por muitas pessoas. O consumo da bateria em um celular está relacionado ao período em que está ligado. O gráfico apresenta o consumo de bateria de um celular entre 8 e 14 horas de um determinado dia, mantendo o mesmo padrão até a quantidade de carga da bateria acabar. Ele quer saber que horas a bateria atingiu 5%. Quando a gente analisa o gráfico, a gente tem aqui no eixo horizontal, no tempo, as horas, tá aqui. E no eixo vertical, né, o eixo do Y, a gente tem aqui a quantidade da carga de bateria. Você podia fazer por regra de 3 também. Você percebe que às 8 horas tinha 100% de carga. 9 horas você não consegue perceber quanto que é, mas você fala assim, acho que é a metade. Às 10 horas você consegue perceber que é 80%, olha lá. 11 horas você fica em dúvida, meio-dia tá com 60%, 13 horas você fica em dúvida e 14 horas tá 40%. O gráfico para aí. E aí ele fala para você, olha, seguindo esse padrão, 5% vai ser que horas esse babado aí que vai acabar o celular. Bom, vamos fazer primeiro por raciocínio lógico, né? Sem ser uma matemática aí com álgebra. A gente pode pensar o seguinte, a cada 2 horas que ele fica ligado, gasta 20% de bateria.
Então, eu posso concluir que 1 hora ligado, ele gasta 10% de bateria. E que meia hora, 30 minutos, só que eu tô falando em meio aqui da matemática, é 5%. Ora, o que eu posso concluir? 100% de carga, o cara não tinha usado nada. 80% de carga, o cara usou o aparelho por 2 horas. 60% de carga, o cara usou o aparelho por 4 horas. 40% de carga, o cara usou 6 horas esse aparelho. 20% de carga, ele usou 8 horas. Tá. 10% ele usou o aparelho durante 9 horas. E 5% ele usou mais meia hora. Então, o que a gente pode concluir? Que ele usou, para ficar com 5% esse aparelho, 9 horas e meia. 9 horas e meia. Tá, se ele começou às 8 da manhã, então, mais 9 horas e meia, eu posso concluir que esse aparelho vai ficar com uma carga de 5% às 17h50. 17h50, isso aqui no nosso cálculo, mas a gente sabe que 17h50, 17h30, meia hora, né? Então, alternativa B. Essa foi a maneira que a Lê pensou. E você, como é que você pensou? Você fez uma regra de 3? Você realmente fez aí por uma dedução? Me conta aí como é que você pensou. Uma outra maneira da gente fazer, gente, mas aí seria uma matemática avançada só vou mostrar para vocês aí, para quem realmente quer ver uma matemática mais aprofundada, a gente podia montar a função da reta aqui, né? É uma função de primeiro grau. Na matemática, a gente tem, na prova do Enseja, sempre cai aí função afim, né? Não cai a função, dificilmente cai a parábola, que é a função de segundo grau, função quadrática. Então, o que a gente pode dizer? Eu tenho alguns pontos x e y. A gente chama de x o eixo na horizontal, deixa eu apagar aqui, ó. Quem quiser se aprofundar, tem essa aula aí no meu canal. Ó, aqui é o x e aqui é o eixo y. Então, eu vou marcar, eu preciso só de 2 pares, tá? Então, eu tenho do x, eu posso dizer que 8 faz par com 0, ó lá, ó. Eles se encontram ali no 0, tá vendo, ó? Então, 8 de x, perdão, e 100 para y, não é 0 não, tá, gente? É 100. A professora tá maluca, é a gripe, ó. Então, eu tenho, ó, 8 faz par com 100. E aí, eu vou pegar mais um ponto, qualquer ponto que eu quiser. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu sei que 14 de x faz parzinho aqui, ó, com 40 de y. Tá vendo y aqui, ó? Para eu marcar esse ponto aqui, é onde x e y se encontram. Então, 14 de x e 40 de y. Agora, eu vou montar por meio de a gente vai fazer aí uma matriz. Então, eu vou fazer 8, que é x, e 100, que é y. Depois, eu vou fazer 14, que é x, 40, que é y. Aí, eu ponho x e y e repito primeiro. Coisa de maluco, né, gente? Mas é assim que a gente faz. E agora, eu vou multiplicar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse com esse com esse e esse com esse. Quando eu subo, eu vou alterar o sinal, vou deixar negativo. 100 vezes 14 é 1.400, negativo. 40 vezes x é menos 40x. E 8 vezes y, menos 8y. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou descer o morro, ó.
Vou fazer isso aqui, ó. Desci, desci, desci. Amarelo não vai dar para enxergar direito. Eu vou fazer em verde. Então, ó. 8 vezes 40, 320. Agora eu não troco o sinal. 14 vezes y, 14y. E 100 vezes x, 100x. Uma confusão danada. Agora a gente vai juntar todas essas expressões aqui. Vamos juntar todas elas, uma do lado da outra, e montar uma equação de primeiro grau, ó. Então, eu vou pegar 320, vou pegar aqui, ó, menos 1.400, tá aqui, vou pôr do ladinho. Depois, menos 40x. Ah, professora, tem que ter uma ordem? Não, mas eu vou pôr os termos semelhantes um do lado do outro, ó. 100x, tá vendo? X com x, y com y, vamos lá. Menos 8y e agora 14y. Agora vamos juntar aqui, ó. 320 menos 1.400 vai dar 1.080. 100x tira 40x vai dar 60x. 8y tira 14 vai dar 6y. Agora, eu vou deixar isolar o y. A minha lei de formação é isso aqui, ó. 6y é igual, vou passar todo mundo para o outro lado, menos 60x, menos, mais, perdão, 1.080. Então, eu passei o 60 para o lado de lá, ficou negativo, menos 1.080 para o lado de lá, também ficou negativo, positivo, né? Estava negativo, ficou positivo. Eu vou diminuir esse meu número, trabalhar com um número menor. Para isso, eu vou dividir toda a minha equação por 6. Então, eu vou obter y é igual a menos 10x mais 180. Tá aqui. Beleza, essa é a minha função. O que significa isso, Ale? Que para ele montar esse gráfico aqui, ele usou essa função aqui, essa lei de formação. Isso quer dizer que agora eu acho qualquer número que eu quiser dentro desse gráfico. Tá brincando, professora? É verdade, gente. Qualquer número que eu quiser, eu vou achar dentro desse gráfico, aí vou descobrir. Então, o que a Alessandra quer descobrir? Eu quero descobrir 5%. Então, quando y, se eu continuasse esse gráfico aqui, ó, quando y, a gente monta uma equaçãozinha assim, desculpa, gente, não tem muito espaço, mas a gente vai tentar aqui, ó. Então, a minha expressão é essa, y é igual a menos 10x mais 180. Quando y for 5, que eu quero 5%, eu vou descobrir agora quanto é que vai valer x. Então, o que eu faço? 5, eu vou passar esse 180 para o outro lado, subtraindo. 5 menos 180 é igual a menos 10x. 5 tira 180, dá menos 175, igual a menos 10x. Esse menos 10 está multiplicando x, ele passa para o outro lado dividindo. Eu vou obter aí, ó, 17,5. Ou seja, às 17 horas e 30 minutos, né? Na matemática a gente lê esse meio como 30, meia hora, esse celular vai estar com 5% de bateria. Não é lindo, gente? Não é lindo? É matemática, gente. Vamos para a próxima questão. Então, mais uma vez, alternativa B, bombando no Enseja. Pessoal, a questão 48 eu considero também difícil. Ela envolve razão trigonométrica do triângulo retângulo. Pessoal que está na escola, que está estudando, para você vai ser uma questão fácil, mas o povo que está fora da escola, isso aqui é uma questão difícil, é um conteúdo que a gente não prioriza, porque geralmente ele não vem fácil na prova do Enseja, tá? Então é um conteúdo aí que a gente não dá prioridade. Tem aí no canal para quem quiser estudar e se aprofundar em matemática. Então vamos lá. Um menino observa um drone a partir de um ângulo de 30 graus
em relação horizontal, conforme a figura. Então, tá aqui o garoto, ele tá olhando lá para o drone. Ele não dá a altura do garoto, ele podia dar ainda para dificultar a nossa vida. E aí ele quer descobrir a medida de D. Ah, professora, aquela história do cateto é um triângulo de 90 graus. Eu tenho aqui um cateto, ele quer a hipotenusa, só que eu não tenho outro cateto, gente. Então, não dá para fazer Pitágoras. Mas ele dá para gente um ângulo de 30 graus. Então, agora, como ele me dá esse ângulo, eu tenho que identificar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Cateto oposto é o ângulo, é o lado que se opõe ao ângulo. Então, se eu tenho aqui 30 graus, ó, o lado oposto é 20 metros. Então, isso aqui a gente chama de cateto oposto. Então, a gente tem cateto oposto, que ele deu pra gente, e ele quer a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que traz cateto oposto e hipotenusa? Eu tenho seno, cosseno e tangente. Seno, a Alessandra chama carinhosamente de só, cosseno K e tangente toa. Então, seno, ó, é oposto por hipotenusa. Tá aí a fórmula. Então, eu vou usar o seno. Seno de quanto? De 30 graus é igual a OP, que é cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Seno de 30 graus, ele também não dá pra gente. Você tinha que saber os ângulos notáveis de cor. É uma música que a maioria dos professores de matemática canta aí para facilitar a memorização dos alunos, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, eu sei que seno de 30 é meio. OP, eu sei que vale 20 e a hipotenusa eu quero descobrir que é x. O que eu faço? Multiplico o cruzado. X vezes 1 é x e 2 vezes 20, 40. Pronto. A medida de D é 40 metros, portanto, alternativa D, detonando no enseja. Pessoal, a próxima questão que eu considerei difícil pela interpretação é a questão 50. O pessoal que mexe aí com construção vai saber se virar nessa questão, mas eu acredito que a maioria dos meus alunos bugou nessa questão aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Em uma escola, o diretor decidiu revestir com cortiça as faces frontais dos 30 quadros de avisos espalhados pelas paredes. Quadro de aviso, 1,5 por 1. Então, ele quer revestir isso aqui com cortiça, né? Para poder furar lá, pôr os recadinhos sem estragar. Então, quando eu faço esse tipo de cálculo na matemática, é área. Área do retângulo é comprimento vezes largura. Então, eu tenho aqui o comprimento vezes a largura, né? Comprimento, perdão, gente. Eita, é a gripe, gente. É a gripe, porque a professora hoje, vou falar, hein? Vamos lá, ó. Comprimento, tá aqui, e a largura. Então, eu só tenho que multiplicar uma medida pela outra. 1,5 vezes 1. Tá aqui as medidas, né? Não importa a ordem. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Quantos números tem depois da vírgula? 1 vai dar 1,5 metros quadrados. Ok. Todos os quadros têm forma retangular, com lados medindo 1,5 m por 1. A cortiça é vendida em folhas inteiriças em formato de quadrado com 1 metro por 1. Aí ele diz o seguinte: a quantidade mínima de folha de cortiça que a escola deve adquirir para revestir os 30 quadros. Então, eu tenho, isso aqui é a medida de um quadro. Eu preciso de 30, 1,5 metros quadrados vezes 30. 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 1, 3, e 1 que foi 4. Abaixo esse zero, um número depois da vírgula, ele vai precisar aí de 45 metros quadrados. E os quadradinhos tem 1 por 1. Quanto é que dá a área disso aqui?
A área do quadrado, eu faço lado vezes lado. Então, eu vou fazer 1 vezes 1 é 1 metro quadrado. Gente, eu vou precisar de 45 folhas de cortiça para revestir esses quadros, né? Portanto, alternativa aí B, bombando no enseja. Vamos para a próxima questão? A questão 52 é uma questão que envolve expressão algébrica. É um assunto que sempre cai na prova do enseja, mas que a gente não prioriza. Por quê? Geralmente as questões aí de expressões algébricas, os conteúdos que envolvem expressão algébrica na prova do enseja, têm vindo aí bem cabeludos, né? Então, esse conteúdo, essa questão aí, ela não estava fácil, muitos alunos se confundiram. Então, vamos tentar interpretar aí, ó. Para se construir 1 metro linear de muro com uma determinada altura, gastam-se 38 tijolos. Pessoal que mexe com construção pode ter tirado essa questão aí de letra, né? Facinho, só que depois caiu na pegadinha, porque ele põe uma pegadinha aí. Vem comigo, ó. A expressão que relaciona a quantidade Q de metro linear desse muro em função T de tijolos gastas nessa construção é... Então, suponha que 1 metro linear lá, eu tenha 38 tijolos lá. Beleza. Para eu descobrir quantos tijolos eu preciso, né? Como é que eu faço essa conta? Eu vou fazer 38 vezes Q, que é a quantidade de metro linear, igual a T. Por quê? O que ele fala? A expressão que relaciona Q, metro linear, então, eu vou fazer 38, que é a quantidade de tijolos que eu tenho aí, vezes o metro, eu vou ter quantos tijolos eu vou gastar. Tá, gente? Só que aí eu tenho um problema, porque ele não monta a equação desse jeito, ele começa com o Q. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que isolar Q. Eu faço assim, ó. Q, quantidade de metro linear, é igual, o T já está desse lado, e o 38 que estava multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Nessa ordem, não é 38 dividido por T, é T dividido por 38, né? Então, a alternativa correta aí é D, detonando no enseja, que seria quantidade de metro linear desse muro vai estar em função da quantidade de tijolos gastas por metro, tá? Então, a gente tem aí a alternativa D, detonando no enseja. Pessoal, a questão 54 eu considerei difícil, ela envolve porcentagem, mas tem uma interpretação. Eu vou mostrar qual foi a minha linha de raciocínio, eu confesso que uma hora eu falei, não, deve estar errado, eu tô caindo na pegadinha e não tô enxergando, tenta fazer de outro jeito, mas eu não fiz. Eu me apeguei a esse pensamento meu aí e fui, tá? Então, vou compartilhar aí com vocês, ó. O preço de custo de uma TV adquirida para revenda por um lojista é de R$800. Então, ele foi lá e comprou essa TV e pagou R$800. Esse lojista, ele pretende estabelecer um preço de venda de forma que, ao anunciar esse preço e ainda oferecer 50% de desconto sobre ele garanta um lucro de R$200. Como assim, Ale? Ele pagou 800, mas ele quer ganhar 200. Só que ele quer enganar o povo, enganar entre aspas, né? Ele quer pôr o lucro dele embutido aí nessa enganação toda. Ele vai falar, olha, gente, tô vendendo uma televisão por tal preço, só que tá com 50% de desconto. 50% de desconto, uma ova na conta dele, porque todo o lucro dele já tá embutido lá. Então, gente, se ele pagou 800, ele tem que receber os 800 de volta mais 200, ele tem que receber na mãozinha dele R$1.000.
Só que ele quer falar que a televisão tem 50% de desconto. Então, ele tem que oferecer essa televisão por R$2.000. Olha, gente, essa TV custava R$2.000, mas agora é queima de estoque e eu estou propondo aí 50% de desconto. Aí a pessoa leva a TV de R$2.000 por R$1.000, pronto. Ele recebeu os R$800 que ele pagou e ainda ganhou os 200 de lucro que ele queria. Portanto, o preço de venda a ser anunciado, alternativa A. Essa questão é mais fácil do que a gente pensa. Vamos para a próxima, pessoal. Pessoal, a questão 60 é uma questão sobre probabilidade, né? Na nossa prova, nós tivemos 2 questões, uma fácil, que eu considerei fácil, média lá, e essa questão aqui que eu considerei difícil. Achei uma questão linda matematicamente falando, mas é uma questão que exige interpretação. Tenho certeza que muitos alunos aí bugaram na hora da prova. Eu vi alguns professores corrigindo, o gabarito deles está diferente do meu, né? Eu vou mostrar para vocês aí a minha linha de raciocínio, que é meio maluca, mas foi como eu cheguei ao resultado. Professora, tem outras maneiras de chegar ao resultado? A gente pode pensar em outras aí e resolver numa próxima aula. Vou mostrar para vocês aí como é que eu cheguei no meu resultado, tá? Vamos lá. Um programa de televisão oferece aos participantes a oportunidade de ganharem uma TV sorteando uma bola dentre as 100 de uma urna, sendo 95 brancas e 5 douradas. Ganha o prêmio o participante que retirar uma bola dourada. Se a questão acabasse aqui e perguntasse assim, qual a probabilidade dessa pessoa ganhar a TV? Aí a gente, quero dividido por tudo. O que eu quero? As douradas. E tudo, 100. Então, a gente sabe que esse participante tem 5% de chance. Lindo, acabou. Mas ele não faz isso. O que ele faz? O programa não quer que o participante ganhe. Na verdade, ele quer dificultar. Então, ele quer acrescentar novas bolas na urna, só que ele só quer mexer nas brancas. Então, tinha quantas brancas? 95. Ele quer aumentar essa quantidade. E não vai mexer nas douradas. As douradas estão lá intocáveis. Só que ele quer aumentar a quantidade de bola branca, de modo que esse participante, a chance dele de ganhar, caia para 4%. Então, o que ele faz? Chama o estatístico lá do programa, o matemático, e fala assim, escuta, meu filho, quantas bolas que eu tenho que enfiar nessa urna aqui, só que eu quero só branca, para esse cara ter menos chance de ganhar o prêmio. Eu não quero que ele ganhe o prêmio, mas, meu senhor, ele pode ter sorte e retirar a dourada. Tá, mas eu quero dificultar a coisa. Beleza. Então, ele quer aumentar a quantidade de bola branca aí para esse cara não ganhar a TV. Como é que a gente faz essa conta? A Alessandra pensou numa regra de 3, gente, bem esdrúxula e bem simplesinha, que eu tenho até vergonha de mostrar como é que eu pensei. Eu pensei assim, ó. 5 douradinhas, 5 bolas douradas vão ser mantidas. E eu tenho que aumentar a quantidade de bola branca. Não é assim que a gente faz? Quero dividido por tudo. Só que o tudo eu não sei. E isso aqui tem que dar 0,04 ou 4%, como você quiser. Tá, Ale, e daí? Daí eu fiz isso, gente. Eu coloquei 5, são as douradinhas que eu quero. O tudo eu não sei, igual, eu vou pôr ao invés da vírgula aqui, ó, eu vou pôr 4%, tá? Multipliquei cruzado, ó. Assim, gente. 4 vezes x, 4x, e 5 vezes 1 é 5. Quem fica com x divide, né? X é igual a 5 dividido por 4. Então, vamos lá. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 5? 1. 1 vezes 4, 4, tira de 5, 1. Vou continuar a conta. Vírgula, 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 2. 2 vezes 4, 8, tira de 10, sobrou 2. Vou continuar a conta. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5. 5 vezes 4, 20, tira de 20, nada.
Então, 1,25, né, se eu tivesse feito a conta aqui com 0,04, que é a mesma coisa, é 125. 1,25 vezes 100, 125. 125 é a quantidade de bola. Ah, professora, não tem esse babado aí. Verdade. Por quê? Dentro do meu tudo, porque eu tenho lá 5 bolinhas dividido pelo meu tudo. O meu tudo deu 125. Só que eu tenho que pensar que dentro do meu tudo, eu tenho que tirar as 5 bolas douradas que já estão lá e ele não quer mexer. Eu tenho que tirar as 95 brancas que já tem lá. E o que sobrar é o que eu tenho que enfiar lá dentro para diminuir a chance do cara. 95 mais 5 é 100. 100 tira 125, vai sobrar 25 bolas brancas. É o que eu tenho que enfiar lá dentro para esse cara diminuir a chance de ele ganhar a TV. Foi assim que eu pensei, gente, um jeitinho doido aí de ler. Se você pensou diferente, me conta. Amo quando o aluno pensa diferente, né? Vamos discutir essa questão aí é linda, gente. Eu sei que tem bastante gente com raiva aí porque é difícil, mas é uma questão bem interessante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na próxima terça, eu trago uma aula sobre o TRI, que é a teoria de resposta ao item. Eu vou mostrar como é que pensa, como é que o ensejo, o INEP pensa quando ele corrige a sua prova. Eu vou colocar lá as chances que você tem dentro de um critério nosso, tá, gente? Pode ter uma margem de erro aí, mas é aí para você só analisar e ver se você tem uma chance, se não tem. Depois você vai me contar, Lê, olha, eu passei, eu não passei, e a gente vai discutir tudo isso. Beleza? No momento, só nos resta esperar e acreditar que Deus é maior, tá, gente? Não perca as esperanças, não. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.